Okay, excuse me. Quiet on the set, please. In the shadows of the financial crisis, between the skyscrapers of Lower Manhattan, Occupy Wall Street began. Triggered by a single tweet, September 17th, Wall Street, bring 10. Then came the catchphrase, the fight, the encampment, and the clashes. The fall of 2011, a perfect storm for the Occupy movement. It's our duty as Americans to fight for our country and to keep it, true to serving its people. And when it doesn't do that, it's immoral not to stand up and say. This is an important message from the New York City Police Department. Keep your belongings in sight at all times. Protect yourself. Frank, por favor, rápido. Precisamos mesmo que nos venhas buscar. Já não basta ter ido parar à esquadra, ainda tenho que fingir que não aconteceu nada para não preocupar mais a minha mãe. Ao fim de umas horas, o Frank tira-nos, a mim e a Lia de lá. Gostava de saber se pagou alguma coisa para sairmos ou se limitou a falar com o agente. No carro, dá-nos um sermão sobre termos entrado num dos protestos do Occupy Wall Street e não termos avisado ninguém. Diz que podia correr tudo mal naquele dia, que a polícia tem andado em cima dos manifestantes por muita razão que nós tenhamos. E como diz a Lia, há duas razões para a polícia carregar em nós. Por tudo e por nada. Quando acaba, inspira fundo e diz: estou orgulhoso de vocês. Também eu, Frank. Só posso ter orgulho por não estar quieta. A minha família ficou com as contas apertadas desde que o meu pai voltou do Iraque. Resultado, duvido ter dinheiro para a faculdade. Não quero andar a pagar dívidas até aos 90 anos. Obrigada. Não é fácil ser a Janie, filha do aleijado da guerra. Na secundária, olham-me com pena. Preferia quando tinham medo de mim, por ser a miúda mais durona da escola. Agora sou vista ora como uma coitadinha, ora como uma maluquinha dos protestos. Que se foda. Antes disso, do que ser um zombi como eles. Como meu pai. Tanto patriotismo para acabar sem pernas. Grande Sony, és um herói. Não te quero julgar, mas não consigo evitar. No meio disto, vejo a minha mãe a trabalhar feita louca, com 2 empregos, a ver se consegue compor as finanças da casa. Tenho andado a tentar algum part-time em lojas ou cafés para ela poder parar. Tentamos tudo. Nesta família, ninguém desiste. Para nossa sorte ou nosso azar. O Occupy Wall Street tem dado que falar. E tem-me dado orgulho ver a Lia envolvida nisto, muito sinceramente. Não que tenha sido originalmente a ideia dela, tenho a certeza que tem sido a Janie a levá-la e a encaminhá-la para estas coisas. Admito que tenho medo do que lhes pode acontecer. São 2 adolescentes ainda, mas tenho orgulho em vê-las lutar como podem. Tenho pensado como nos vamos aguentar. Continuamos em recessão. Os mercados, a economia, todos ainda agarrados a uma crise em que nos disseram que vivíamos acima das nossas possibilidades. Mas digam-me uma coisa, que possibilidade temos de viver quando a mentira nos é vendida a preço de sal pelos donos do mundo? Por vezes, penso,
se foi egoísmo meu ter uma filha num mundo que está como está. Porém, a Lia é o que me faz pensar que vale a pena viver. E ela quer e adora viver. Por isso, anda nas manifestações contra tudo isto. Contra o 1% de abutres de Wall Street que se acha no direito de decidir sobre os 99%, que afinal somos nós, os comuns, os personagens de uma canção do Bruce, os que tentam sobreviver na luta do dia a dia, aqueles que trabalham de sol a sol e que vivem crise a crise. Ver a Lia crescer e tomar consciência sobre o mundo é um dos meus orgulhos. Há pouco pensei no Bruce e ando triste. O Clarence Clemens morreu. Um daqueles homens que nunca imaginaríamos que pudesse um dia ser levado pela vida. Mas foi. Ainda não acredito. Pergunto-me como será um álbum sem o Big Man. O Big Man. Mais ainda, uma tour. Como é que vai ser daqui para a frente? Mas precisamos de acreditar de alguma forma. Na vida e na música. Como tantas vezes repete o meu amigo Sonny, inspirado pelo seu ídolo. As we take our stand down in Jungle Land. Sing it well, send the robber barons straight to hell. The greedy thieves who came around and ate the flesh of everything they found, whose crimes have gone unpunished now, who walk the streets as free men now, 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 now. They brought death to our hometown, death to our hometown, death to our hometown, death to our hometown. Pensei que quando voltei do Iraque pudesse ter perdido tudo. Já não tinha pernas, um dos olhos ficou cego e tenho o corpo coberto de queimaduras. Sobreviver nem sei como. Se ainda acreditasse em Deus, dizia que tinha sido um milagre. Neste momento, já não sei no que acredito. Sinto que perdi tudo. Durante meses, mal falei. No entanto, tenho sorte ainda de estar aqui e de ter recuperado a voz. Apesar de todas as dores no corpo, da medicação, da terapia constante, dos pesadelos, dos traumas, das caras daqueles que matei, das caras dos meus companheiros de armas, dos vivos, dos mortos, ainda aqui estou. Umas vezes melhor, outras pior. Com uma filha que pouco me conhece e uma mulher que nunca deixei de amar, mas que nunca amei como devia. Vejo-a triste, esgotada, atrapalhar 2 empregos para me pagar os tratamentos. Fica furiosa quando vê as notícias, exceto no pormenor, quando vê as notícias do Occupy. A Mary parece ter ganho um brilho novo desde que as pessoas começaram a mexer. Fica ainda mais linda quando lhe vejo esperança no olhar. Sobre Jenny, a minha filha é desafiadora. Sim, que às vezes me odeia e não a julgo. Dói mais isso de tudo aquilo que perdi, mas não a julgo. No fundo, odeio-me porque ama a mãe e sente que as traí. Talvez um dia perceba que fiz o que pareceu certo, até para as proteger. Se não perceber, estou em paz com isso. No entanto, no outro dia trouxe-me o CD do Born in USA e estivemos a ouvir juntos o álbum. No fim disse-me: "Pai, és uma personagem do Bruce." Epá, que elogio. Vi-a sorrir e antes de ter tempo de lhe agradecer, saiu porta fora para o bem e para o mal. Não sejas convencido. Ainda é a mãe que manda nesta casa.
Filha, ainda nem percebeste que és tu que nos tens na mão. Divergimos quanto ao que é ser cidadão. Acho que as posições dela nisto se vincaram mais graças à mãe e ao Frank, o pai da Lia, a melhor amiga dela. O Frank, por sua vez, ficou meu amigo, desde que começou a visitar-nos mais vezes. Ironia das ironias é que quando não posso andar e que já nem vejo nada de jeito, que conheço quem trabalha com o meu ídolo. Agora que não o posso ver, por muito que me custe, começo a admitir que a Jenny tem razão. Paguei o preço das mentiras em que acreditei. E custou-me a vida. Que ser patriota nunca significa apenas pegar uma arma. This is my confession. I need your heart. In this depression, I need your heart. I've been knocking on the door that holds the throne. Hey! Emprestei o EP de velho ao meu pai para poder ouvir o novo álbum do Bruce. Temos de poupar algum dinheiro, por agora. Por isso, vai tudo ouvir na internet. É o que é. Ainda não foi desta que me contrataram. E tal, precisas de experiência. Sim, e eu vou ter experiência como? Se não me contratarem, porra. O pai acha que o detesto, mas é mentira. Detesto o que o levou a ficar como ficou e a fazer com que não o víssemos durante os anos da guerra. Odeio a mania dele de se armar em herói, mas e se ele sentiu o que eu sinto quando ando nas ruas nas manifestações? Será que é o mesmo? E no meio disto tudo, o raio do iPad não funciona. Lá vou eu ter que voltar a pedir à Lia uma ajudinha do pai dela. Já ouvi o álbum na casa deles, Wrecking Ball. Em miúda não percebia tanto, mas agora é outra cena. E este álbum é um estouro. O Frank passa a vida a dizer que o Bruce é um cronista dos nossos tempos. E isto é a banda sonora da crise, de Occupy, da minha vida. A Land of Hope and Dreams, o saxofone do Clarence. Como é que vai soar ouvir isto ao vivo sem ele? E o meu pai nem desconfia do que anda a armar. Everybody's got a secret, Sonny, não é o que diz o teu ídolo? The eyes with a will to see. Where the hearts that run over with mercy. Where's the love that has not forsaken me? Where's the work that'll set my hands, my soul free? Where's the spirit that'll reign over me? Where's the promise from sea to shining sea? Where's the promise from sea to shining sea? Wherever this flag is flown, wherever this flag is flown, wherever this flag is flown, we take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. I'm a soldier. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. 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 Dizem que é nas tragédias que ficamos unidos. Duvido. Mas das tragédias nascem esperanças. E tem acontecido isso connosco. Vejo os protestos e as manifestações e encho-me de esperança. Mas não me engano. Sei perfeitamente que é cíclico, que a democracia nunca é garantida e que a paz nunca se conquistou sem dor. Se é que alguma vez ela existiu. Mas ver as pessoas de pé já me alegra. No outro dia, quando saí do café onde faço umas horas extra para compor as despesas, e mal,
porque com aquilo que me pagam, enfim. Fui para uma das manifestações a seguir e eu tinha tantas saudades de me sentir parte de alguma coisa. Senti que tinha voltado à adolescência. E pensei, deve ser assim que a Janie também se sente agora. E falando na minha filha, via crescer bem mais depressa do que devia na idade dela. Mas apesar de todas as dores de cabeça, das noites que passei sem dormir e de ter chorado sem parar, bem, Mary, o que esperavas? Estás com um militar, as coisas acontecem. Enfim, a verdade é que eu sinto que a Janie tem uma força tão grande dentro dela que até sinto algum alívio quando vejo em quem ela se tornou. Sonny diz que ela é parecida comigo. Talvez seja, mas não sei. É teimosa como o pai, idealista como eu, tem um feitio horrível, muito complicada mesmo. Apesar de não parecer, mas é. E no entanto, eu não sei viver sem ela. Quando o Sonny voltou do Iraque, tive muito medo de não ser uma boa mãe e de não conseguir apoiar a Janie como devia. Fiz o que pude, mesmo a saber que era insuficiente, e ela fingiu que não percebeu. Fez-se uma miúda muito melhor do que aquilo que podia ser. O orgulho que eu tenho nela é tremendo. E a Sonny. A Sonny. Nunca deixei de amar o Sonny. E sei que ele pensou isso. E não o julgo. Não parecia real vê-lo como estava quando voltou. E ainda não parece. Mas não deixa de ser ele. Pouco a pouco, vamos reconstruindo tudo. E as nossas circunstâncias mudaram, é verdade. Mas continua a haver amor. E zangas e discussões, mas são cada vez menos. Acho que depois disto, estamos demasiado cansados para brigar e demasiado aliviados para não celebrar. São tempos duros, são tempos difíceis que vão e vêm, mas já aguentamos tantas tempestades que aprendemos a viver nelas. E se nos tentarem deitar abaixo, bem podem tentar porque não vão conseguir. Nós somos muito mais do que uma tempestade. Somos o abrigo. Ou, para citar o sacana do militar que eu conheço há mais de uma vida e que a virou do avesso e que continua a virar, nós somos uma canção do Bruce. A minha mãe vai passar-se, e bem, o meu pai vai largar-se a rir, mas ao pé da minha mãe vai fingir que está chocado comigo. Vai ficar passado quando receber o vídeo que vou fazer. E o Frank está lixado. Quando a minha mãe souber de tudo, podem ser amigos, mas ela, quando está zangada, mete um medo. Pedi à Lia para me arranjar uma forma de chegar ao Bruce. Ela não consegue, mas a coisa que a Lia sabe fazer é dar a volta ao pai. E tanto insistiu no assunto que o Frank lá se deu. Tenho no bolso 2 bilhetes para irmos ver o Bruce a New York. O sítio até me facilitou a vida. Foi só dizer que ia dormir à casa do Billy, o meu primo. Não queria que os meus pais soubessem o que ia fazer. Sobretudo por estar a envolver a Lia e o Frank. Mandei um voicemail, que deve estar a chegar ao iPad manhoso do meu pai, por não quero mentir quando já não é preciso. A dizer que não ficava com a tia Sandy e o Billy.
que ia na verdade com a Lia ver o concerto e tentar ir ao backstage. Se não consigo levar o pai ao Bruce, levo o Bruce ao pai, em vídeo. Vídeos do concerto e, se conseguir, um ao lado do Bossy da E Street Band. A música é a nossa revolução. Oi mãe, olha, afinal eu não vou dormir a casa do Billy, na verdade eu vou ao concerto do Springsteen. Estou neste momento a caminho. Amo-te muito, beijinho. Espera aí, como é que é? Sony, tu já viste bem isto? A tua filha é maluca. Tem que sair? Como assim? Ai, quando ela chegar, ela já vai ouvir. Claro, não, isto não se faz. Pois, será que não? Vamos fingir que não. Sony, porquê é que eu acho que tu estás mais satisfeito com a maluquice dela do que propriamente chateado? Mary, tu esqueceste quando tinhas 12 anos? Eras igual. Ela não tem 12, ela tem 17. Faz conta. Ela já tem idade para saber o que faz. Sim, Mary, sim. Tens razão. Quando ela chegar, falamos dos dois com ela e... Pois, e se ela não chega? Chega, tem calma, ela sabe o que faz. Dizes tu. No autocarro a caminho do concerto, prestes a ver o homem lá de um lugar qualquer meio manhoso, com ali a rir à gargalhada disto, a faltar ao teste de matemática. Mas que se lixe a matemática. Só sei que a vida é cara. Sem saber se consigo chegar ao backstage, a avisar de última hora o Billy que vou mesmo precisar dormir na casa dele. Porque convém deixar passar um tempo até a fúria da minha mãe passar, não é verdade? Mas no fundo, penso na sorte que tenho de saber o lado da vida em que quero andar. O Sony ri enquanto abrimos uma garrafa de vinho. Nem sei se ele pode beber, mas nem faço perguntas. Porra, Frank, diz-me ele, a minha sorte é cadeira de rodas. Sim, uns meses depois de Newark, o Sony tem finalmente uma cadeira de rodas elétrica. Daquelas bem modernas e adaptáveis a tudo. E isto porque a Lia não se lembrou de carregar uma máquina fotográfica. Não estive presente como devia naquele dia, só queria que as miúdas chegassem bem ao concerto, que se divertissem, mas não as avisei que uma bateria com carga a meio podia fazer com que não conseguissem gravar tudo o que queriam. É o que dá a estar a trabalhar naquilo que é para os outros diversão. Nunca vou esquecer a cara da Jenny quando conseguiu chegar ao pé do Bruce no backstage e percebeu que a câmara da Lia não tinha carga. Só chegou para vídeos do concerto e muitas fotos de duas adolescentes malucas no autocarro. Já tiveram sorte de terem conseguido cumprimentar o Bruce e alguns membros da banda, mesmo que a correr. Mas sei que a Jenny estava furiosa por não ter conseguido mais. Pensámos ao sair que ela ia ter um ataque de raiva, ao estilo da Mary. Mas fomos interrompidos por um jornalista que queria saber opiniões do público, vejam bem. E a Jenny soltou-se. Falou da importância do Bruce para a família, da situação do pai, do trabalho da mãe, da falta de dinheiro e que só queria que o pai ficasse bem. A raiva passou a choro. Coitado. E horas depois o vídeo da entrevista era a sensação da noite no YouTube. E há imensos destes que tenho esperança no mundo. As partilhas do vídeo levaram a um crowdfunding para comprar uma cadeira de rodas para o Sony. Uma coisa simples. E a multidão juntou-se. Queríamos uma ajuda, mas nunca imaginámos que em pouco tempo ia haver dinheiro suficiente para uma cadeira de rodas elétrica. Só posso imaginar como ficou o Sony quando a Jenny e a Mary lhe disseram. Eu próprio não acreditava. Hoje estamos reunidos na casa da Sandy, a irmã do Sony. É a primeira vez que ele sai de casa com a cadeira nova,
todo orgulhoso, e apesar das mazelas, nunca o vi tão bem. Penso no Terry, o puto, e em como gostava que o meu primo ainda aqui estivesse. Que saudades, miúdo. A tua cadeira vai estar sempre vazia, mas vai estar sempre em espírito. E a nossa mesa vai se alargando cada vez mais. Basta ver a Lia e o Billy, desde que se conheceram. Enfim, pelos vistos ganhei um genro meio doido da cabeça, mas sei que a adora. A vida continua e continuará. Tenho a certeza disso quando vejo os copos cheios de Rioja, um tinto que veio de Espanha, a chocarem num brinde. Saúde, sorte e Bruce. Estou em Espanha. Fui parar ao Iraque e ao Kosovo e nunca tinha vindo aqui. Tive de ter uma segunda oportunidade na vida para poder visitar Madrid. Vejam bem. 12 anos depois do Wrecking Ball ter saído, ouço a Street Band ensaiar os acordes da música, título do álbum, num Vanda metropolitano. Soundcheck está brutal. É o primeiro concerto de 3 e vem depois de um período em que o Bruce ficou sem voz. Percebo no ensaio a antecipação de todos e sinto os meus nervos a disparar enquanto espero num dos bares fora do estádio. Vim com a Mary. Neste momento a Jenny vive fora dos Estados Unidos, em Londres, e viemos visitá-la, mas houve tempo para uma paragem rápida em Madrid para vermos o concerto. Já nos nossos lugares vejo uma rapariga convencer um tipo da segurança a levar um papel que é suposto chegar ao Bruce. O tipo aceita e entra para os labirintos do backstage. A miúda está nervosa e a tremer, enquanto as duas amigas que estão com ela a tentam acalmar. Pergunto-lhe o que era e ela responde que era um papel com um pedido para o Land of Open Dreams. Penso na data de hoje, na simbologia da música, e espero sinceramente que a toque. 12 de junho é uma data fácil para os Ferro Grosso, mas falta menos de uma hora para o concerto começar. Boa sorte, miúda. Quando a banda sobe ao palco, vejo o Jack Lemmon pegar no saxofone e penso nas semelhanças entre ele e o tio. E pensar que achávamos que o Clarence nunca teria ninguém à altura dele. De algum modo, acredito que o Clarence está orgulhoso e gosta de imaginar que o está a ver. O Jack não o substitui. O Jack ganhou o seu próprio lugar. A Street Band mudou e manteve a sua essência. Um pouco como eu. Os dias não são fáceis. Tenho a vida muito limitada ainda. Mas aqui estou. Ter a minha filha longe de mim é o pior de tudo. Pior que as dores nos membros fantasma. Mas entendo-a. A Mary pensa que talvez devêssemos fazer o mesmo se nas eleições deste ano ganhar de novo o fascista laranja, como elas dizem.
Veremos. Já estamos prontos para tudo. Mesmo que ainda não estejamos preparados que o que pode estar para ver. Finalmente o Bruce entra. ¡Hola Madrid! ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? 1, 2, 3, 4. São 3 horas de concerto e como começo do encore o Bruce avança com Land of Open Dreams. Se foi pelos cartazes do público, pelo bilhete daquela rapariga, pela data, ou simplesmente porque é necessária a esperança, não sei. Mas toca. E o público grita como louco. São quase 75 anos de vida, 50 de carreira e muitos anos de histórias. Mas um concerto do Bruce sabe-se de algo novo. Uma coisa é certa: o país em que quer viver não existe ainda, mas será sempre essa terra de sonhos e esperança da qual o boss fala. Antes de nos encontrarmos com o Frank, que ainda deve estar a arrumar materiais, recebo uma mensagem da Jenny a dizer: Long live the boss. Filha, e assim seja. Long live the boss. Meet me in a land of hope and dream. Well, I will provide for you. I'll stand by your side. You'll need a good companion now for this part of the ride. Leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine. And all this darkness pass. Big waves roll through fields where sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train, dreams will not be thwarted. This train, faith will be rewarded. This train, the still will sing. This train, bells of freedom ring.
I was raised out of steel-haired swamps of Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play their games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. 1, 2, 1, 2, 3. Now when all this steel and these stories, they drift away to rust, and all our youth and beauty has been given to the dust. The game has been decided, and we're burning down the clock, and all our little victories and glories turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, and hard times come and hard times go, 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 and hard times come and hard times go. It's just to come again. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on